queremos orar para Tu abençoar, Senhor Pai, nem a leitura, nem a Tua palavra, porque ela é toda bênção, Deus. Mas nossas mentes, Senhor Pai, nossas mentes precisam de iluminação, Deus. Tua palavra é profunda, Senhor Deus, e naturalmente nossas mentes são rasas. Como combinar essas coisas a não ser pelo Teu poder infinito, Senhor Pai, que faz, Senhor Deus, com que pela Tua graça, Senhor Deus, mentes que não são tão profundas, Senhor Pai, possam realmente, Senhor Deus, se tornarem cada vez mais profundas, pelo cavar, Senhor Pai, do Teu poder, através da palavra, Senhor Pai, ministrada aos nossos corações. Nossos corações não vieram a este lugar buscando outra coisa, Senhor Pai, a não ser a Tua palavra. Então que cada coração seja satisfeito com o que deseja, Deus. Desejamos a Ti, e é apenas sobre Tu, que a Tua palavra, Senhor Pai, mostra como, ó Deus, vivermos, desfrutarmos e glorificarmos o Teu nome. Faça isso por amor do Teu Filho amado. Amém. Temos meditado em Hebreus, passeado pelo livro de Hebreus, não é? E hoje vamos continuar. Ele mostra o tempo todo como aconselhamento bíblico, queridos, só é aconselhamento bíblico quando só a Bíblia fala. Quando o conselheiro mistura o aconselhamento com a sua própria sabedoria, com a sabedoria do mundo, com o humanismo secular, não importa, não é aconselhamento bíblico. E aqui nós temos o mais profundo aconselhamento pastoral para pessoas que estavam em profunda tristeza e aflição na vida, e de longe ele trouxe tudo que era necessário, né? Já que só podia mandar uma carta que era lida. Essas cartas eram lidas para a igreja reunida, e só isso. O escritor estava ausente com o seu corpo, ele estava ali meio que virtualmente através da carta, e isso foi suficiente. E eu queria olhar Hebreus 11, de 1 a 10, e depois 13, que vai falar sobre a fé. É tão importante que depois ele faz uma série de estudo de casos, depois da sua definição, para que as pessoas compreenderem e olharem para si mesmas, para ver se elas estavam aqui, se essa fé era a realidade delas. Então ele começa assim: agora a fé é ter certeza do que esperamos, e uma convicção daquilo que nós não vemos. Foi por isso que os antigos receberam aprovação. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela ordem de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Pela fé ele foi considerado justo quando Deus aprovou suas ofertas. E pela fé ele ainda fala, mesmo depois de morto. Pela fé Enoque foi tirado desta vida, de modo que não experimentou a morte. Ele não pôde ser encontrado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, ele foi elogiado como alguém que agradou a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima dele precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam sinceramente. Pela fé Noé, quando avisado sobre as coisas que ainda não se viram, construiu uma arca em santo temor para salvar sua vida. Pela fé Noé condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Pela fé Abraão, quando chamado para ir a um lugar que mais tarde receberia como herança, obedeceu e foi, mesmo sem saber para onde estava indo. Pela fé ele fez sua morada na terra prometida, como estrangeiro em terra alheia. Viveu em tendas, assim como Isaque e Jacó, co-herdeiros com ele da mesma promessa, pois ele estava aguardando a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Todas essas pessoas ainda viviam pela fé quando elas morreram. Não receberam as coisas prometidas, apenas as viram e as saudaram de longe. E confessaram então que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então nós vamos continuar, como falamos, nesse maior de todos os acontecimentos. Você nunca vai encontrar
aconselhamento bíblico como esse. E a gente tem visto durante essas semanas como essas pessoas estavam ali em Roma, na periferia, e o sofrimento era um sofrimento muito grande, de todas as formas. Exclusão social, perseguição, prisão, sem meios de subsistência, morrendo, sendo espetáculo para o mundo. Então, Hebreus, como nós temos dito toda semana, é um livro escrito para pessoas que estão sendo muito afligidas, debaixo de uma pressão muito grande, oprimidas pela vida, pelas dificuldades, pela brutalidade da vida, pela brutalidade de outros seres humanos. E, portanto, o livro de Hebreus, num certo sentido, é o melhor que você vai ter de aconselhamento pastoral. E você vê que é um aconselhamento pastoral que, em vez de ser num gabinete para um deles, porque todos eles estavam sofrendo, mas é óbvio que em cada um aquilo estava acontecendo de maneira diferente, mas esse aconselhamento pastoral público serve para todos, para nós, porque foi elaborado em cada parte para ajudar, não aquelas pessoas que estavam em contato direto com quem está falando com eles aqui, mas para ajudar os leitores a ter tudo o que é necessário para lidar com todas as situações que eles estavam lá, ou seja, encarar todas as dificuldades da vida e lidar com elas e atravessar elas e não cansarem seus joelhos, seus braços. E há uma série chamada Dark, uma produção alemã que explora o tempo, e lá na série, o destino. Tem um episódio que o personagem Jonas Grünwald, ele diz assim: nós não escolhemos as tempestades que nos atingem, mas devemos escolher enfrentá-las. Não é sobre evitar o fim, mas sobre encontrar o nosso caminho no meio do caos. Às vezes acreditar que há um propósito, e o que nos mantém de pé é apenas o propósito. Então, Hebreus nos dá essa âncora, esse propósito, nos dá uma âncora firme. O autor vai dizer que não importa quão mais violento fiquem as coisas, o mar aí, vocês têm uma âncora, e você vê que todo o aconselhamento pastoral dele é totalmente centrado em Cristo. Há uma profundidade no ensino sobre Cristo no livro de Hebreus inigualável, e no entanto é um aconselhamento pastoral para pessoas que sofrem. Não é um debate acadêmico sobre algumas coisas, é simplesmente ensino prático para lidar com todas as dores da vida. Hoje, as pessoas acham normalmente insuficiente, ou acham que é simplista, e que realmente Cristo não é tão grande como a Bíblia diz, para lidar com tudo, com todas as coisas na vida. E hoje também abordamos um pouco na semana passada, ao falarmos como a corrida na noite, como a vida do cristão aqui é por ele comparada a uma corrida e a um ginásio. E um dos segredos que é trazido aqui agora para a gente, para lidar com as dificuldades da vida, ele vai dizer: vocês precisam ser pessoas de fé. Mas hoje, ainda mais do que naqueles dias, a palavra fé está muito desgastada. Uma das estratégias de Satanás é fazer com que as palavras não signifiquem o que elas significam de verdade. É óbvio que o mundo usa palavras que nós usamos. Quando a gente fala sobre a alma, o mundo fala sobre alma. Muitos cristãos acham que quer dizer a mesma coisa. Então eles começam a ver o que o mundo fala sobre alma e a aplicar a alma, como a Bíblia diz, mas é só a palavra que é igual, a definição é completamente diferente. Fé, acontece a mesma coisa. Então, ele está dizendo: vocês precisam ser pessoas, verdadeiramente pessoas de fé. Mas a questão é, tudo bem, mas o que é fé? Então, nesse ponto, eu realmente acho que o nosso momento cultural não nos ajuda muito, pelo contrário, piorou muito em relação a isso.
Porque a gente vive numa cultura totalmente dividida, não é? Polarizada, e as pessoas se identificam com posições mais conservadoras, outras pessoas se identificam com posições mais progressistas, e isso vai fazendo elas terem definições diferentes, e infelizmente o cristão, como uma esponja, vai sugando essas definições, e cada vez que ele define, ele fica um pouco mais distante da palavra de Deus, e mais distante, não importa o quanto ele ouça, porque agora as definições das palavras estão perdidas. Não é? Há uma música no álbum Carey e Lowell, de Sufjan Stevens, e há uma faixa, né, que diz: nenhuma sombra na sombra da cruz. E não é cristão, né, mas eu acho a frase, né, da música, uma tradução mais ou menos, ela fica assim: eu procurei respostas nas regras dos homens, mas encontrei apenas sombras onde deveria haver luz. Então eu ergui os olhos para o que não posso tocar e encontrei paz na ausência das explicações humanas. Então Stevens, ele reflete uma divisão cultural que nós enfrentamos, mas aponta para algo além dela, algo que Hebreus também nos convida a buscar. E como eu disse, de alguma maneira, nós conseguimos cavar o buraco e ficar mais fundo nesse buraco do que as pessoas que receberam esse aconselhamento pastoral, que pode lidar com a dor mais desesperadora, com pessoas sendo feitas tochas humanas e famílias perdendo dessa maneira seus queridos. E eu acredito que para o temperamento conservador, a fé seja vista quase estritamente como uma questão de virtude moral. Fé é uma virtude moral. Você deve ter fé, você não deve duvidar, você deve ser leal. E para um temperamento mais liberal, progressista, a fé é mais uma questão de sofisticação intelectual. Fazer perguntas, ser cético, ter dúvidas, é considerado um sinal de maturidade intelectual. E como a gente vê sempre, as definições da Bíblia nunca se encaixam na definição de nenhum grupo humano. Ela é sempre maior, sempre mais abrangente. Os pensamentos de Deus são sempre muito mais elevados realmente, não é? Nenhuma das visões humanas sobre nada define exatamente aquilo que Deus está dizendo. A fé que transforma a vida, de acordo com esse texto, tem 4 aspectos. E esse aconselhamento pastoral está dizendo: se você não tem fé, se você não tem essa fé, você não vai ter como lidar com a vida, e todo o aconselhamento será perdido. 4 aspectos. O primeiro é um racional, versos de 1 a 3. O segundo é pessoal, versos de 4 a 8. O terceiro é fundamental, versos 9 e 10. E o quarto é gracioso, versículo 13. Então a gente vai tentar correr para olharmos essas 4 coisas. Isso é tão importante que ele vai fazer essa definição, que eu acho que, se fosse justo, você devia ficar um sermão em cada uma desses aspectos, para explorar adequadamente. Não vamos fazer. E depois ele ainda dá uma série de estudos de casos para mostrar como essa fé funciona na vida. É por isso que o capítulo 11 de Hebreus é tão grandioso assim. Então a fé é racional, versículo 1 a 3. A fé é mais, mas não menos que racional. A fé não é razão apenas, ela é muito mais do que razão, é muito mais do que racional, mas ela não é menos. Ela não é menos. Como diz o versículo 6, você não pode ter fé em Deus a menos que creia que Ele existe, que as coisas que a Bíblia diz sobre sua existência façam sentido. Não é que você acredita num absurdo, façam sentido. Os versículos 1 e 3 contêm algumas palavras interessantes. Diz: agora a fé é a certeza do que esperamos e a convicção do que nós não vemos. Há um livro chamado Os Despossuídos, de Ursula
Li Guin. É uma ficção científica que raramente não é assim tão conhecida. E há um personagem chamado Shevek, que é um físico em um planeta anarquista, né? No outro planeta. Ele diz assim: nós chamamos de realidade o que tocamos, mas o que tocamos é apenas a borda de um tecido muito maior. Eu não vejo as estrelas como apenas fogo, eu vejo o que elas sugerem, um sistema que não posso medir, mas que sei que está lá. E ele diz: a ciência me ensinou a duvidar, mas também a acreditar naquilo que eu não vejo. É uma meditação que se alinha com essa fé racional que Hebreus descreve. A palavra convicção, a fé é a convicção. No original é uma palavra que significa validar através da evidência. Não é acreditar no escuro, sem ter nenhuma evidência, como se Deus fosse o absurdo. Por isso, em algumas traduções antigas se usa a palavra evidência. A fé é a evidência. E o versículo 3: pela fé nós entendemos. Não é que nós cremos sem entendemos nada, mas a gente crê assim mesmo. Isso é fideísmo. Pela fé nós entendemos. E essa palavra entendemos é outra palavra que significa pensar, raciocinar. Acho que poderíamos parafrasear os versículos 1 a 3 assim: a fé, por meio do raciocínio e do pensamento, percebe que o mundo material visível, por si só, não faz sentido. Deve haver uma realidade sobrenatural, invisível também, para que ele faça sentido. E chega-se a essa compreensão como? Pensando. Chega-se a essa compreensão raciocinando. E não deixando de pensar, não deixando de raciocinar. Mas como isso funciona? Bem, deixe eu dar alguns exemplos recentes, porque na verdade pensadores cheios de fé têm refletido sobre isso por séculos, mas vamos olhar para pensamentos mais recentes para abordar isso. Há uma ilustração que eu já usei de um filósofo que ainda está vivo, nasceu em 1929, está com 96 anos, Alasdair MacIntyre. Ele é um escocês, e ele coloca basicamente dessa forma: imagine que eu tenho um rádio aqui, um rádio. Como eu posso saber se esse é um bom rádio ou não? Não posso responder a pergunta: este é um bom rádio? Esse rádio é bom? Sem antes responder uma pergunta anterior: para que serve o rádio? Para que o rádio é feito? Qual é o propósito do rádio? Para o que ele serve? Veja, ele diz: você não pode ficar bravo, irritado, se esse rádio não é bom, e dizer isso porque ele não consegue abrir a porta da garagem, ou porque ele não consegue pregar os pregos direito que eu preciso pregar. Isso está errado. A única maneira de eu avaliar se esse rádio é bom ou ruim é avaliá-lo de acordo com o propósito pelo qual ele foi feito. Então, esse rádio, ele consegue captar os sinais de rádio e transformar os sinais de rádio em som audível para mim? Se sim, é um bom rádio. Se ele não consegue captar os sinais de rádio e torná-lo audível para mim, então é um rádio ruim. E se eu não sei qual é o propósito do rádio, o que ele faz, captar sinais de rádio, nem consigo começar a julgar, eu não tenho capacidade de julgar se ele é bom ou ruim. E tem um filme chamado Kubo e as Cordas Mágicas, não é? Uns anos atrás. E o pequeno Kubo está tentando entender o seu propósito. E ele ouve do besouro assim: você já se perguntou por que existimos? Não é só para contar histórias ou tocar shamisen, é para algo maior, algo que não vemos ainda.
Meu mestre me disse uma vez: você não sabe se uma espada é boa até conhecer o coração de quem fez a espada. Somos como essa espada, Cubo. Nosso valor vem de um propósito que está sendo revelado. E se não tivermos esse propósito, não temos nada. Não é nem um filme adulto, né? Mas é uma metáfora que nos leva direto ao cerne daquilo, desse aspecto racional da fé. E a gente tem que fazer uma pergunta: como saber se um ser humano é bom ou ruim? Como saber se uma ação humana é boa? É uma boa ação? É uma ação ruim? Quinter disse que se você não pode sequer começar a tentar, você não pode sequer começar a tentar responder a essa pergunta, a menos que você pergunte e possa responder a uma pergunta anterior: para que os homens foram feitos? Se esse mundo visível é tudo que existe, se não há Deus, se não há sobrenatural, se não há alma, é estranho falar que não há alma, né? Porque você vê que o mundo secular diz acreditar na alma, fala sobre psicologia o tempo todo. Mas, como eu disse, eles estão falando sobre outra coisa. Eles não acreditam que a alma exista, porque a alma seria algo totalmente, a alma, a definição de alma é algo que não tem nada a ver com nossos corpos, nem com nossos cérebros, nem com a nossa biologia. É algo imaterial. É algo que, quando nossos corpos morrem, continua existindo. É algo que não depende dos nossos corpos para a sua existência. Portanto, quando você fala da alma e começa a descrever a biologia humana e reações bioquímicas, você não está falando da alma. E essa é uma grande confusão, porque os cristãos falam da alma como o mundo fala, mas o mundo que é mecanicista, materialista, não acredita em Deus, ele acredita no mundo físico. E quando eles estão falando na alma, eles só estão falando como o cérebro funciona. E é por isso que eles atribuem todos os problemas do humano e todos os dramas ao físico. E é por isso que se achou um dia que ia se encontrar um remédio para os dramas do coração. Mas já encontraram? A pílula da paz? A pílula da felicidade? A pílula da satisfação? Há alguma pílula que você pode tomar e depois falar como Paulo: sei estar contente em qualquer situação, sei ter muito e sei não ter nada, porque eu tomo 3 vezes por dia esse hormônio, que ele me dá paz e satisfação em todas as circunstâncias. Existe? Mas os cristãos falam como se existisse, porque na verdade eles estão usando a palavra errada, como usam a palavra fé. Se esse mundo invisível é tudo que existe, se não há Deus, não há alma, não há tudo o que esse grande aconselhamento pastoral aqui está fazendo. Mas então nós não temos nenhum propósito, não somos como o rádio, que existe para captar sinais de rádio. Isso significa que é impossível julgar qualquer coisa como boa ou ruim, certa ou errada. Se nós somos criados para a glória de Deus, e se eu não vivo para a glória de Deus, eu sou bom ou ruim? Sou ruim. Não importa mais o que eu faça. Não importa se o rádio pode ser colocado como peso para prender o papel para não voar. É um rádio ruim. Não, mas está sendo útil. Ruim. Ele não foi feito para isso. Uma pedra poderia fazer isso. Ele foi feito para captar a cidade do rádio. O homem foi feito para a glória de Deus. Não importa o que ele está fazendo. Se ele está de uma maneira degradante vivendo, ou se está ajudando a sociedade, ele não é bom. Ninguém é bom, porque ele foi feito com um propósito para o qual ele não serve. Um casamento é bom ou ruim? Depende. Para que foi feito o casamento? Ele está fazendo aquilo pelo qual ele foi feito? Não, mas aquelas pessoas aparentemente estão bem, são felizes. É ruim, porque aquilo pelo qual ele foi feito, ele não está fazendo.
Se nós somos criados assim, então nós temos que conhecer o nosso propósito e então saber, então ter a resposta. Você pode sentir que a violência e a opressão são erradas, mas isso que você sente é só isso, um sentimento. Porque se esse mundo visível é tudo que existe, não há tal coisa como todas as declarações de certo e errado, mas o homem não pode viver sem essas coisas, como nós já vimos centenas de vezes. Outro dia eu vi alguém na internet, não sei em que lugar da internet, mas uma menina falando, se Deus existe, por que há tanta maldade no mundo? Isso não é uma coisa de quem pense muito, porque como assim há muita maldade no mundo? Para existir maldade no mundo, tem que ter alguém que diga para que o mundo é e por que o que você está chamando de maldade é maldade. Se Deus não existe, não existe maldade no mundo. Só existe o que é. Uma coisa não é boa ou má, porque não existe Deus. Tudo que você sente sobre aquilo é só um sentimento. Então você vê que ela está fazendo algo muito engraçado, que você vê muita gente fazer. Você está usando o pressuposto de que Deus existe para tentar dizer que Ele não existe. Porque você diz que no mundo há maldade, só pode haver maldade no mundo se Deus existe. Então você está usando a maldade no mundo, que só pode existir se Deus existe, para dizer que Ele não existe. Isso é uma loucura. Usar um pressuposto da existência de Deus, exatamente para tentar mostrar que Deus não existe. Ela deve ser coerente, porque ela não pode falar que existe muita maldade no mundo, porque ela está dizendo que Deus não existe, mas ela só pode fazer essa afirmação partindo do princípio que Ele existe, e que então nós temos uma definição do que é maldade. Se Deus não existe, não existe maldade. Se Deus existe, então maldade existe, porque não é só o meu sentimento, que o outro pode dizer, eu sinto diferente. Sinto que isso aqui não é maldade. Há algo maior que está definindo essas coisas para nós, senão é só um sentimento. Mesmo o drama tão debatido de Epicuro, não é? Se Deus é onipotente, onisciente, benevolente, então o mal não poderia continuar existindo. Que mal? Quando você bota um se Deus não existe, não existe mal no mundo. Existe o que você chama de mal, mas eu posso chamar outra coisa. Certamente quem está fazendo a coisa não vai chamar de mal. Todo o drama que gera a teodiceia se parte, não é? E ainda assim nós temos esse conhecimento inevitável de que há coisas mais, de que existem ações erradas, que uma ação não é igual à outra, que o egoísmo não é igual à generosidade, que existe bondade e maldade. O ser humano não consegue, essas pessoas não conseguem viver, elas dizem não existe, mas elas não conseguem viver de acordo com o seu próprio pressuposto. Não conseguimos. Nós precisamos dar sentido. Não podemos alguém matar nosso filho e dizer isso aí não é bom nem mal, é só o que acontece. É como o leão matando a zebra. Não apenas se o mundo material é tudo que existe, não conseguimos dar sentido ao nosso conhecimento moral. Você não consegue explicar o conhecimento moral. Também não conseguimos dar sentido ao prazer. Nenhum prazer faz mais sentido. Não só a percepção moral, e há um seriado chamado Fleabag, e na segunda temporada ele confessa a um padre assim: eu quero que alguém me diga como viver, eu quero que alguém me diga que o que sinto importa, porque se é tudo só química, então por que dói tanto amar alguém que não me ama de volta? Porque eu sinto que há um buraco no meu peito que ninguém mais vê a não ser eu. Então eu acho isso engraçado e trágico, mas aponta para essa lacuna que a fé preenche, dando sentido não só a moral, mas o que nós sentimos, como algo que importe. E eu estava lendo a crônica do ensino superior há um tempo atrás, e tinha um artigo
de um professor de psicologia que acredita que esse mundo é tudo que existe. Está sendo só coerente, a princípio, com o que ele ensina. Não vai poder ser coerente com a maneira com que ele vive, mas... E ele diz que tudo tem uma causa apenas natural. Ele é secular. Como eu já disse, secular quer dizer que só existe o agora. Não existe o antes, não depois, porque nós só somos matéria. E como a vida, mais ou menos, dura um século, se convencionou chamar tudo o que diz que só existe o agora, não existe algo transcendente, é secular. Que só o agora define, são os processos bioquímicos no meu corpo e o que está acontecendo agora. Não existe mais nada a não ser isso. Então eu sou secular. E ele diz então que tudo tem uma causa natural, esse professor de psicologia, que tudo essencialmente é físico. Tudo é uma questão do que está acontecendo no seu cérebro, fisicamente. Reações e etc., funcionamento da máquina. E ele adora provocar os alunos, lendo o começo do livro de Francis Crick, que morreu em 2004, mas é um cientista que descobriu o DNA. E porque ele descobriu o DNA, em 1953, ele em 62 ganhou o prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina. Ele e os 2 companheiros dele que fizeram a pesquisa que descobriram e trouxeram o DNA, para nós. E Francis Crick escreveu um livro chamado A Hipótese Espantosa. E essas são as linhas iniciais do livro. Ele gosta de ler, esse professor de psicologia, para os seus alunos. É assim: você, suas alegrias e suas tristezas, suas memórias e suas ambições, seu senso de identidade, sua ideia de livre-arbítrio são de fato nada mais do que o comportamento de um vasto conjunto de células nervosas e de suas moléculas associadas. Você não é nada além de um monte de neurônios que um dia vai parar de funcionar. O que, é claro, seria o caso se você realmente é secular. Tudo que você sente, o amor ao filho é uma coisa preciosa. Preciosa não. Isso só são umas reações químicas dos seus neurônios. Não tem nada de precioso nisso. É só como funciona para que a vida se proteja. Para que a humanidade continue. Porque se os neurônios, essas reações bioquímicas não fizessem isso, então você não cuidaria do seu filho e então a história não ia poder acontecer. Tudo, nada é além de química. Você pode dizer, caramba, mas a maioria dos cristãos hoje falam sobre as suas tristezas e alegrias, sua paz ou não, falam a mesma coisa, que é só a química. A química é a razão pela qual, ele diz, você sente o que sente o tempo todo. Você nada mais é do que química. A química é a razão pela qual você se sente assim. Por isso eu disse, quando o humanismo secular, esse professor de psicologia, está falando sobre a alma, eles não estão falando sobre algo imaterial. Os cristãos parecem tão cegos que eles, quando a Bíblia diz assim, Jesus diz assim, para que a minha alegria esteja em vós. A alegria que eu tenho em meu Pai, por toda a eternidade. Deus não tem um corpo. Quando a gente fala alegria do Espírito Santo, não estamos falando de reações químicas. O Espírito Santo não tem cérebro. O Espírito Santo não tem neurônios. Ou você pode dizer que ele não existe e que ele não tem alegria porque ele não existe, ou que alegria é só uma reação química. As duas coisas não podem ser verdade. Ele diz que não pode ser só aquilo, não é? Então ele diz que a maioria dos seus alunos, esse professor simplesmente detesta quando lê isso. E aqui está uma citação: a maioria dos meus alunos fica muito perturbada quando eu digo que o amor em um nível é um mecanismo evolutivo que garante uma inclinação a investir em indivíduos adequados para maximizar a própria aptidão.
E em outro nível, o amor nada mais é e não passa de consequência de quantidades adequadas de ocitocina nas mulheres e de vasopressina nos homens, liberadas em conjunto com a satisfação sexual. E nós chamamos isso de amor. Só a quantidade de ocitocina nas mulheres e de vasopressina nos homens. Que não há nada lindo no amor. Não há nada valioso no amor. O amor é ocitocina. Isso simplesmente, ele diz, não é aceitável, disse uma jovem na minha aula. Eu quero que meu namorado me ame, e que não seja só a vasopressina, mas que ele mesmo me ame, me valorize. Eu quero que meu namorado me ame por ele mesmo, e não porque seus genes ou produtos químicos estejam dizendo a ele para fazer isso, não por causa de mim, mas por causa dele, porque nossos genes não estão interessados em mais ninguém, são em nós, em preservar o nosso DNA para o futuro. Enfim, o gene é o gene egoísta. Tudo que ele vê é uma maneira da minha própria perpetuação e manutenção. Quando ela disse isso, o professor de psicologia apenas riu e disse, ele que está contando, né? Bem, sinto muito, é assim que as coisas são. Você pode pensar no amor como você quiser, mas o amor é só isso mesmo. Exceto que ela estava captando algo, e não era só um desejo fantasioso. Não é? Há uma música chamada, em inglês, né? Uma piscina em forma de lua, né? Do Roger Reed, e tem uma faixa chamada Sonhando Acordado. E Tom York, ele canta assim: sonhadores, eles nunca aprendem, além do ponto de retorno, e então é tarde demais, o dano está feito. Este é o meu sonho de verdade, alguém que me veja além de uma máquina. É quase, eu diria, um grito contra a redução do homem a meros processos. Isso aí é porque essa taxa está baixa, isso aí é porque essa taxa aumentou, isso é porque essa taxa tal aqui. Como eu disse, essa é uma teoria. A pessoa imediatamente era para colocar, olha, vamos tomar mais desse aqui, isso aí é esse hormônio que está baixo, eu vou botar esse hormônio aqui, você vai tomar ele e você vai ficar feliz, vai se alegrar em todas as situações, vai ter paz, vai encarar a morte com tranquilidade e alegria, porque a gente vai aumentar essa dose dessa outra, esse componente aqui que está faltando. Ele está dizendo, olha, este é o meu sonho de verdade, alguém que me veja além de uma mera máquina. E eu acho que C.S. Lewis, claro, disse isso de forma melhor, quase sempre, sobretudo, C.S. Lewis diz de uma forma melhor, não é? E como ele coloca, é um raciocínio bem conciso e um exemplo perfeito do que nós temos no versículo 1, 2 e 3 aqui em Hebreus. C.S. Lewis diz, se você assume que a natureza é tudo que existe, isso significa que você sabe que um jogo sem sentido de átomos no espaço e no tempo, por uma série de centésimos acasos, produziu você. Você é isso, uma série de centésimos acasos. Um ser consciente que agora sabe que sua própria consciência é o resultado acidental de todo o processo sem sentido. E, portanto, você mesmo é sem sentido. Embora para você, infelizmente, você ache que é significativo, que é importante e que as pessoas deviam se importar com você. Um acidente do acaso. Por que as pessoas se importariam? O que fazer quando você sabe disso? O que você faz assim que descobre que tudo que você sente não tem significado? Que o amor pelo seu filho não tem significado, que o amor pelo seu cônjuge, pela sua mãe não tem significado, que isso é só uma série de processos egoístas no teu corpo, funcionando. C.S. Lewis diz, bem, é possível que você tente se divertir, ter prazer, para não pensar nisso, mas se você pensar direito, prazer e se divertir não faz sentido. Ele diz, mas você não pode realmente estar apaixonado pela sua noiva, pela sua namorada, por essa garota,
por esse garoto. Se você sabe o tempo todo que todas as belezas, tanto da pessoa, do corpo dela ou do caráter dela, são apenas um padrão acidental, produzido pela colisão de átomos, e que sua própria resposta de gostar e achar belo o corpo dele, ou o seu caráter, é apenas uma espécie de fosforescência bioquímica decorrente do comportamento dos seus genes. Você não pode continuar sentindo nenhum prazer com a música quando você sabe e se lembra de que o ar de significância é pura ilusão na música, que você gosta dela apenas porque seu sistema nervoso está condicionado de forma irracional a gostar dela. Assim, toda vez que o prazer ameaçar levar você a uma simples frieza sensorial, a um calor real, entusiasmo, alegria, senso de beleza e importância, você vai ser forçado a negar que este universo é tudo que existe. Senão você não pode ter um prazer de ouvir uma música ou de amar alguém. E tem um filme, O Labirinto do Fauno, de 2006, de Guilherme Del Toro, e Ofélia, que é a protagonista, diz ao Fauno assim: eu vejo o mundo como ele é, mas também como ele poderia ser. Se eu acreditar só no que meus olhos mostram, então a magia morre, e eu morro com ela. Mas se eu acreditar no que meu coração sussurra, então há um reino que ninguém pode me tirar. Ou seja, é isso que C.S. Lewis está apontando, não é? Você entende? Ele diz: se você realmente acredita que tudo na vida tem sentido, então o prazer, que tudo na vida não tem sentido, que tudo é esse jogo de reações bioquímicas em você, então o prazer também não tem sentido, porque o amor é só uma reação química. E o grande arrebatamento que uma música pode causar a você só ocorre por causa de outra reação química. Se as reações mudarem, você não vai achar aquela música mais grandiosa, e nem o amor. Mas se você realmente acredita no que diz acreditar naquele momento, isso destrói a capacidade do prazer de realmente amar o seu cônjuge, a sua família. Até seus prazeres deixam de fazer sentido como prazer, se esse mundo é tudo que existe, se você é secular. Você vê, todo mundo que é secular é incoerente. Todo mundo quer dizer que seu amor importa, que seu amor é importante, enquanto ele está com a pessoa amada. Aí ele entra numa explicação dos problemas tais, aí ele diz que tudo é uma reação química. Então, assim que você diz, existe certo e errado, ou então você diz que amar é melhor do que odiar, ou é amar, é uma reação química do meu cérebro. Tem certo e errado nisso. E odiar é outra reação química do meu cérebro. E medo, e angústia, e ansiedade, essa é outra reação química. Não é bom nem mal sentir medo, ansiedade, desespero. São reações. Você é uma máquina que não podemos nem dizer que está dando defeito, porque quem diria que ela tinha que funcionar da mesma forma o tempo todo, se ela mesma está indo para a decadência até a inexistência. Então essas afirmações, que evidentemente são absolutamente corretas, não faz sentido em como as pessoas realmente querem viver. Elas querem ter autoestima, sentir que elas importam, enquanto elas estão dizendo que elas não importam nada. Mas você começa a perceber que este mundo não pode ser tudo que existe, ou tudo que você diz que faz sentido, não faz sentido. Portanto, ninguém é secular de verdade coerentemente. A fé começa a ajudá-la a dar sentido ao que você vê. Portanto, a primeira camada, por assim dizer, da fé é o raciocínio. Você vê que o raciocínio dessas de C.S. Lewis aqui está correto. Não é alguém que deixou de pensar e por isso teve fé. É alguém que está pensando. Aquele professor, ele não está raciocinando muito, porque ele mesmo vai para casa e acha que o amor que ele sente pelo filho dele é significativo. E se o filho o odiar, ele não vai falar assim: não, isso é como a máquina está funcionando agora, é a reação química, os genes egoístas deles estão agindo dessa forma. Não, ele vai ficar arrasado, porque o seu filho não o ama. Ele acha aquilo significativo. A fé, então, é mais
como a gente vai ver, é mais do que raciocinar e pensar, mas não é menos. A fé ajuda, a fé dá sentido a todas as coisas. E até quem diz não ter fé nenhuma só pode viver com algo emprestado. Como a menina estava pegando aquilo que só pode vir da definição da existência de Deus, a mal no mundo, para dizer que Deus não existe. Era a total incoerência. Então você não pode ter fé a menos que as coisas que a Bíblia diz sobre Deus e sobre o mundo invisível façam sentido. Você vê que elas não são absurdas. Absurdo é você afirmar coisas e depois viver exatamente da maneira oposta ao que você afirma. É simplesmente ilógico e irracional. O mundo invisível dá sentido ao visível, e você não pode ter fé se aquilo que a Bíblia diz sobre o mundo invisível não faz sentido. Mas não é só isso. Então a fé é a convicção, é o produto do pensamento, é olhar para o visível e ver que ele só pode ter sentido por causa do invisível, ou nada faz sentido, nem o amor da mãe por um filho. Mas em segundo lugar, a fé é pessoal, porque seguindo adiante, olhando para o versículo 4 e 8, vemos: pela fé Noé, avisado sobre coisas que ainda não viam, note, não eram vistas, construiu uma arca em santo temor. Pela fé Abraão, quando chamado para ir a um lugar que mais tarde receberia por herança, obedeceu e partiu, embora não soubesse para onde estava indo. Tem um livro chamado The Sparrow, de Mary Dorian Russell, que é um romance de ficção científica meio teológico, e há um padre chamado Emílio Endós, que após uma missão desastrosa num planeta, ele reflete assim: eu não ouvi Deus com meus ouvidos, mas com algo mais profundo. Ele me chamou para atravessar o espaço e eu fui, sem saber o que encontraria, porque o chamado não era uma explicação, era um chamado poderoso, e eu não podia dizer não ao chamado. Então é uma jornada pessoal que espelha a de Abraão, a de Noé, movida por um chamado transcendente e racional. Então o que você vê nessa lista é algo extremamente interessante. Essa lista que vai dar os estudos de caso para depois você olhar. Você tem Noé, você tem Abraão, mas adiante você tem Moisés. E a maioria das pessoas tende a pensar que a fé é não fazer perguntas. Apenas tenha fé, não faça perguntas. Ou, como na igreja hoje em dia, as pessoas acham que alguém pode ter fé naquilo que não conhece. Paulo diz: como crerão se não conhecem? Eu creio, mas ele conhece? Não conhece, ele não entende nada. Então, mas ele crê no quê? Hoje a gente acha que o evangelho ficou tão estranho. As pessoas dizem assim: não, essa pessoa não entendeu o evangelho, mas ela creu. Então ela creu no quê? Então, as pessoas de fé na nossa cultura, às vezes dizem que a fé, um tipo um grupo de pessoas, você não faz perguntas, você acredita. Mas muitas pessoas hoje acham que pessoas de fé, por causa disso, não questionam, não têm perguntas, mas a Bíblia não é assim. Aqui está Moisés, ele está indo muito bem, ele é um príncipe do Egito, ele tem a sua vida. Você vê que príncipe do Egito é o que ele era, isso virou nome de filme, eu acho ótimo para o nome de um filme. Ele é um príncipe mesmo, e o mundo está aos seus pés, mas algo surge, começa a perturbar ele. De repente você percebe que ele se identifica com um povo que a miséria deles em nada ia influenciar a grandeza da qual ele vivia. E também Abraão, ele tem uma ótima vida em Ur dos Caldeus, é a região fértil e mais desenvolvida do mundo, a casa de vários andares já, milhares de anos atrás, onde Abraão vive. Então ele tem uma família proeminente, ele está na crista da onda, toda a sua vida está traçada diante dele. Abraão tem segurança, tem estabilidade, tem status e coisas desse tipo assim. E daqui a pouco ele está saindo para o deserto. Veja, todos nós tendemos a seguir um fluxo. É fácil seguir um fluxo. Por que cristãos hoje falam mais sobre o humanismo secular do que sobre a Bíblia? Porque eles estão seguindo o fluxo. Nós tentamos fazer
faculdade ou arrumar um bom emprego, tentamos ir bem financeiramente, estamos todos seguindo um fluxo. A fé é o encontro pessoal de Deus, com Deus em segundo lugar. É um chamado, e é um chamado que surge na vida de Noé, que surge na vida de Moisés, que surge na vida de Abraão, e é Deus dizendo: eu quero você pessoalmente. E quando esse chamado chega à sua vida, ele faz você questionar, faz você pensar, em vez de fazer o contrário, não pensar. Você diz: por que eu estou fazendo o que estou fazendo? Por que eu estou fazendo faculdade? Por que eu caso? Por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? E ele faz você questionar tudo. Para que estou vivendo? Por que estou indo para a faculdade? Por que estou ganhando dinheiro? E ele faz você questionar radicalmente, podendo mudar completamente a direção da sua vida. É isso que o chamado, essa segunda coisa, que a fé é pensar. E depois é esse chamado. Para mim, um dos exemplos mais interessantes disso quando você é chamado, quando você olha para o chamado de Abraão, ele foi chamado para ir para um lugar que ele receberia mais tarde como herança. E a Bíblia diz aqui nesse texto que, mesmo sem saber para onde ia, ele foi. Certa vez eu estava vendo um sermão a respeito, na verdade lendo um sermão a respeito desse texto pregado há muito tempo atrás, e isso leva você para um outro nível do que é a verdadeira fé, de um conhecimento racional para esse encontro pessoal com Deus, que faz você questionar todas as coisas na sua própria vida. E quando esse chamado chega, faz você pensar de uma maneira que você nunca pensou antes, em vez de você pensar menos. Você fazia coisas sem pensar, mas agora você começa a perguntar: para que serve tudo? Essa é uma evidência desse chamado da verdadeira fé. O exemplo que foi dado ao pregar a respeito do chamado de Abraão, é um que, por exemplo, Martyn Lloyd-Jones, acho que é um bom exemplo que eu posso comparar com o que a pessoa pregou há séculos atrás. Ele disse que foi um cristão nominal a vida inteira, que sempre foi cristão da igreja, Martyn Lloyd-Jones. Mas ele não tinha nada de um conhecimento, ele tinha esse conhecimento racional de Deus, e ele acreditava. Ele cria em Deus, tudo fazia sentido para ele, e tudo seria um absurdo se você tirasse Deus. Mas ele era um jovem médico em Londres, auxiliar do cirurgião da rainha da Inglaterra. E ele estava a caminho do topo. E ele diz: se eu chegar ao topo, eu vou ter muito dinheiro e muito status. Ou seja, eu vou ter tudo que eu quero. E ele disse que o amigo dele, 20 anos mais velho, um amigo já no hospital, estava no ápice, estava onde ele queria estar um dia. E ele admirava muito as habilidades, os prêmios, tudo que esse amigo tinha. E a noiva desse amigo morreu, de repente, num acidente. E eu já contei isso. Ele disse que esse amigo foi até o quarto dele, na verdade um apartamento dele, e disse, ele já sabia o que tinha acontecido, ele entrou e falou assim: não, eu só quero ficar aqui longe de tudo e tal. E ele disse que o amigo dele entrou, esse amigo dele que tinha tudo que ele sonhava ser, sentou e ficou olhando para a lareira durante 2, 3 horas. Ele disse que de longe ele ficou olhando para o seu amigo, e ele viu, ele não tem nenhum recurso para lidar com a morte da noiva dele, nenhum. E ele disse que naquele dia Deus chamou ele eficazmente, ele deixou de ser um cristão nominal. Você vê, ele disse: aquela pessoa era tudo que eu queria ser, mas ela não tinha como lidar com a realidade. E quando eu
percebi isso, eu percebi que eu era um cristão nominal a vida inteira, eu também não saberia lidar com a realidade. E há um trecho do poema de T.S. Eliot, né, A Terra Devastada, ele diz: eu sentei na margem e chorei, não pelo que perdi, mas quando eu perdi aquilo, eu percebi algo que eu nunca tive. E nas cinzas do fogo eu vi um rosto que não era meu. E agora eu tinha um chamado que não poderia ignorar. Ou seja, ele chorou quando alguma coisa triste aconteceu, ele perdeu não aquilo, ele entendeu que ele estava triste pelo que ele nunca tinha tido. E é por isso que ele não sabia lidar com aquela coisa que ele perdeu. E o que Lloyd Jones está dizendo é que era como que ele tivesse sentido a mesma coisa naquele dia. Ele diz: isso abalou meus alicerces, vi a vaidade de toda a grandeza e status daquele meu amigo, e que aquilo era o máximo que eu ia alcançar. Percebi que todo o sucesso do mundo como cirurgião, todo o status do mundo, toda a educação do mundo, todo o dinheiro do mundo eram insuficientes para encarar a perda de alguém na vida. Então ele não estava vendo o homem como um fraco, algo assim, não é? Ele simplesmente viu um homem sem recursos. Em vez de ter apenas uma fé racional, ele disse que a partir daquele dia eu fui chamado por Deus realmente para ter Deus pessoalmente, não ser mais um cristão nominal. Então, você vê que essa segunda coisa, não basta crer, isso faz sentido. Sem Deus, nada teria sentido. Sem Jesus, sem a cruz, isso não é a fé ainda. Tem de haver um chamado, tem de haver uma percepção de que Deus está entrando em sua vida e dizendo pessoalmente: eu quero que você me siga. Você está seguindo o fluxo. Como é isso na prática? Acho que se parece com isso, não é? É o grande ou, eu diria. Mesmo que talvez você já soubesse disso em nível intelectual, de repente, isso pesa sobre o seu espírito finalmente. Ou não há Deus, e tudo é sem sentido, ou há Deus, e se há Deus, nada é mais importante do que Deus. Nada é mais importante do que meu casamento, não é mais importante do que meu relacionamento com Deus, meu trabalho, minha carreira, meu status. Ou não há Deus, e nenhuma dessas coisas, meu casamento não faz sentido, o amor que eu tenho pela minha mãe, pelo meu filho, tudo isso não faz sentido, não é importante de verdade, é aquele jogo bioquímico. Ou então, se há Deus, a coisa mais importante é Deus, porque é Ele que dá sentido a todas as coisas. Você de repente percebe que não há outro lugar em que possa firmar com integridade. Ou não há Deus e tudo é absurdo, ou há um Deus e nada é mais importante do que o meu relacionamento com Ele. Essa é a segunda coisa que a fé faz. É isso que o pastor, aqui nesse aconselhamento pastoral, está falando para os hebreus. Ou não há Deus e tudo aí, Império Romano, todas as coisas que estão acontecendo, todas as dores, não faz nenhum sentido. Ou há Deus e Ele é a coisa mais importante. E é a partir disso que vocês vão realmente tocar essas coisas. E se existe um Jesus Cristo que entrou no mundo, como eu posso lidar com alguém que se entregou totalmente por mim, sem me entregar totalmente a Ele? Você de repente percebe que é ou tudo ou nada. E há um episódio na primeira temporada de True Detective, não é? Em que o Rusty Cole, ele diz assim, que é o personagem principal, né? O Matthew McConaughey, eu acho, o nome do ator. Eu acho que a vida é só um sonho que temos antes de morrer. Mas às vezes eu sinto algo me puxando para fora desse sonho, algo que não explica, só chama. E eu penso, ou eu sigo isso, ou eu fico aqui contando estrelas que não dizem nada. É meio nihilista isso, né? Mas o chamado que ele sente reflete esse momento de ruptura que a fé pessoal traz, que Lloyd Jones teve quando olhou para aquele homem que era tudo que ele queria ser, completamente sem recursos. Quando isso
começa a acontecer, você está finalmente começando a reconhecer pessoalmente o que está racionalmente descrito na Bíblia. Você pode passar a vida inteira ouvindo sermões como esse, lendo a Bíblia, e ser só isso, só ser esse primeiro passo racional. Como isso pode acontecer? Porque eu peço que você tenha cuidado, não precisa ser algo dramático. Certa vez eu contei que um cirurgião geral dos Estados Unidos, isso aqui no Brasil seria o ministro da saúde, lá eles chamam assim, Everett Koop. Ele disse que durante a mulher dele achava que a igreja era importante, ele não tinha nada com Deus, não interessava em Deus, não tinha nada, mas para agradar a esposa dele, aos domingos ele ia com ela numa igreja, e ele disse, eu fiquei indo, eu sentava lá e assistia os cultos, e 1 ano e meio depois eu senti que eu era uma outra pessoa, mas eu não sei quando aconteceu. Eu no início ficava lá sentado discordando do pastor, de tudo que ele falava, não é esse que era o primeiro-ministro, ministro da saúde americano, mas eu vi que 1 ano e meio depois eu concordava com tudo, e aquilo dominava a minha vida. Algo antes era apenas racional e tornou-se de repente profundamente pessoal, e eu nem sei dizer quando aconteceu. Às vezes há aqueles momentos de ruptura, como Abraão, né, o chamado dele, ou como o Lloyd Jones está contando no dele, mas às vezes não. E Lloyd Jones disse que o dele foi assim, foi algo que ele podia dizer a hora que aconteceu. Eu vi aquele homem olhando para o fogo por 2 ou 3 horas, de repente eu percebi, eu preciso de Deus realmente, e não só racionalmente crer como eu faço. Então muitos de vocês estão em Jardim da Luz, ou em qualquer igreja, né, ou na internet, há muito tempo, e já reparou que certos sermões que você ouviu no passado ressonam na sua mente? Nem todos, né? Muitos edificaram, mas estão esquecidos, mas tem um que não é esquecido, que fica lá registrado. Às vezes são frases, às vezes são citações, porque aquele momento você realmente ouviu o chamado. Uma das coisas que torna o culto tão empolgante é que toda vez que você entra num culto, você percebe que daqui a 12, 20, 30 anos, você pode lembrar exatamente do culto de hoje. Pode ser um desses domingos em que você vai se lembrar de quase tudo que aconteceu nele, mesmo que você não lembre em muitos domingos, porque vai ser quando Deus faz algo extremamente pessoal em você. E você não vai ouvir mais o sermão só racionalmente. Naquele dia algo muito maior aconteceu, e eu já disse que o evangelho é uma questão de pronomes pessoais, não só de você concordar com as coisas e crer nelas. Se você não pode usar os pronomes pessoais, então você não tem esse segundo elemento da fé. Paulo diz assim, não mais vivo eu, é pessoal, mas Cristo vive em mim. Não é a vida que a igreja agora vive, não mais vive a igreja, não mais vivo eu, e a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus, que se entregou por mim, e que morreu por mim, e eu vivo para Ele. Se alguém não pode dizer isso, ele não tem a fé bíblica. Se ele não pode usar esses pronomes com aquilo que ele diz que crê. E é por isso que Jack Miller disse certa vez, não seja como Tomé. Ele faltou exatamente o culto que Jesus apareceu. Não falte o culto, pense. E se acontecer naquele culto exatamente aquilo que eu ia lembrar daqui a 30 anos, eu não estiver lá? Tomé por alguma razão não foi no culto. Quando ele encontrou as pessoas disseram, cara, sabe o que aconteceu no culto ontem? Jesus apareceu. Ele disse, não acredito, eu não acredito. Mas ele faltou, e foi exatamente naquele culto onde Jesus apareceu. Imagina o cara que estava com a dor nas costas, né, e não foi na oração do dia de Pentecostes, ficou em casa. Então Jack Miller diz isso,
Olha, não seja como Tomé, ele faltou ao culto um dia, e aquele dia foi o dia que Jesus apareceu. Você quer perder o culto? Você acha que se tivesse dito a Tomé assim, olha, hoje é o dia que Jesus vai aparecer depois de ressuscitado, ele tinha perdido o culto? Não importa o que tivesse acontecido, nem se o imperador tivesse marcado um encontro com ele ia querer estar no culto. Então, você nunca sabe, é o que Jack Miller está falando, você nunca sabe, não deixe de meditar na palavra, você nunca sabe, é sempre assim, e sua fé já passou de algo apenas racional para algo pessoal. Então, pode ser em qualquer culto, pode ser quando você abrir a sua Bíblia para orar amanhã, pode ser quando um amigo teu não tem nenhum recurso, nem você tem nada para dizer para ele sobre a morte de quem ele amava, e ele fica olhando o fogo, e então aquele seu momento, como foi na vida de Lloyd Jones. A terceira coisa, então, é que a fé é fundamental, é lógica, pessoal e depois é fundamental. O que a gente quer dizer com isso? Pela fé, Abraão, quando chamado para ir a um lugar que mais tarde receberia como herança, obedeceu e foi, mesmo sem saber para onde estava indo. Há uma versão mais antiga que eu acho mais interessante, que diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado para sair para o lugar que havia de receber, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Sai, e ele saiu sem saber para onde ia. Então você sabe que depois que Abraão recebeu o chamado de Gênesis 12, ele agora era um crente, certo? Porque ele obedeceu o chamado e saiu para onde, sem ele saber para onde ia, ele conheceu Deus, tudo está bem. A gente perguntaria, é mesmo? As coisas apenas começam, a verdadeira fé é só um começo, não é? Como foi o resto da vida de Abraão? Deus chegou e chamou ele para ir para um lugar onde ele não sabia, e aí tudo bem? Não, Deus diz, sai. Abraão perguntou, para onde? Deus disse, eu vou te dizer depois, sai, apenas vá. Então, ele sai, e ele chegou na terra onde Deus falou, e Deus disse, fique aqui. E Abraão pergunta, até quando eu tenho que ficar aqui? Depois eu digo. E Deus disse, eu vou lhe dar um filho. Abraão pergunta, como? Eu tenho 99 anos, e minha esposa tem 90. Deus diz, vou dizer depois, quando você vai ter um filho. Finalmente Deus apareceu a Abraão e disse, leve teu único filho, a quem você ama, leve ao topo do monte e ofereça a ele em sacrifício. Abraão perguntou, por quê? E Deus disse, depois eu te digo. Apenas comece a subir a montanha com ele. Você vê, aquele não foi o início e acabou, a vida dele inteira foi assim. Deus dizendo coisas para ele, ele dizia, até quando? Vou dizer depois. Saia da sua casa, para onde? Depois eu digo. Você vai ter um filho, quando eu vou ter? Eu já sou velho. Depois eu digo. Leva o seu filho, mas por quê? Depois eu digo, leve, vá. Tem um trecho de um livro, The Road, né, de Cormac McCarthy, que é um pai caminhando com um filho numa terra devastada, num momento pós-apocalíptico, né? E ele diz, eu não sei para onde estamos indo, mas sei que temos que continuar. Cada passo é um ato de fé, não na estrada, mas em algo que nos mantém vivos além da estrada. Eu carrego fogo, ele me disse, mas não sei onde acendê-lo. É sombrio o diálogo lá, e reflete essa entrega fundamental de Abraão. A questão que está acontecendo, por que isso é importante? A gente vai dizer por que isso está acontecendo. Abraão veio a perceber, como diz o versículo 10, que este mundo não tem alicerces. Eles em Roma precisavam perceber a mesma coisa. Não haveria ajuda. Esse é o aconselhamento pastoral mais profundo de todos, para lidar com a vida, o sofrimento, a perda, a morte. Ele está dizendo para aquelas pessoas, aquele pastor muito sábio, conselheiro pastoral, ele diz, vocês aí em Roma precisam perceber como Abraão,
Ele queria uma cidade que tinha alicerces, que tinha fundamentos. Abraão estava buscando, o texto diz, a cidade que tem fundamentos. Este mundo não tem fundamentos. Este mundo não tem alicerces, você sabe disso. Os físicos, de alguma maneira, vão dizer a mesma coisa, não é? A segunda lei da termodinâmica diz que tudo está se desgastando. Está tudo indo da organização para a desorganização. A natureza não está indo no sentido de desorganizada para cada vez melhor e mais organizada. Está acontecendo o oposto, está acontecendo o oposto. Tudo está se desfazendo, tudo que você vê, galáxias, estrelas, tudo. Isso significa que, se o fundamento de sua vida é sua família, isso não tem alicerce. Família não pode ser o nosso alicerce. A família é o meu chão. Tem uma notícia para você, o autor de Hebreus está dizendo, porque lá as famílias estavam sendo presas, levadas, mortas. Família não é um alicerce. Abraão tinha uma família, mas ele estava buscando uma cidade com alicerces. Minhas amizades, meu trabalho, minha família são o meu chão. Então, vai acabar tudo em ruína. Sabe, a sua família, eles vão deixar você. Que alicerce é esse? E por fim, se você demorar a morrer, todo mundo que você conhece e ama vai morrer. Não vai ficar ninguém. Se você for uma pessoa longeva, né, pode chamar isso de sorte. Então, se você tiver a sorte de viver muito, você só vai viver muito para ver todo mundo morrer. Se você tiver essa vida longa, se você constrói sua vida em cima da sua aparência, você vai ver sua aparência ficar cada vez pior. Você vai enrugar ou engordar. E pior, talvez as duas coisas. Tudo. O mundo não tem fundações, o mundo não tem alicerces. O mundo não pode sustentar a vida. Se você constrói a sua vida em cima da última coisa intelectual em voga, o último pensamento humanista secular sobre a alma, sobre a vida, sobre a sociologia, se você constrói a sua vida nisso, eu tenho pena de cristãos que abraçam o humanismo secular, não é? Nós ouvimos os puritanos hoje e somos edificados tremendamente, mas veja os pastores daquela época que pregaram o pensamento cultural daquela época. Para nós, eles são dinossauros. Tudo que eles falaram e acreditaram para abraçar a sua cultura é ridículo. 100 anos atrás, todas as crenças que a elite intelectual defendia, hoje são vistas como vergonhosas. Você não percebe que a maioria das coisas em que nós acreditamos hoje vai causar vergonha aos nossos netos? Olhe para a nossa cultura. Você acha que daqui a 100 anos as pessoas vão achar que nós éramos sábios? Por causa das políticas de identidade da nossa cultura? Isso é ridículo. É como o mundo do futuro vai olhar para nós, que povo atrasado. Não existem alicerces intelectuais no mundo. Eles estão aqui hoje, amanhã não estão mais. Você vai edificar a sua vida sobre eles. Não existem alicerces psicológicos, amanhã vão dizer outra coisa. Não existem alicerces emocionais. Não existem alicerces físicos. Nem em seu corpo, nem nas pessoas que estão à sua volta, nem no mundo. Cidade com fundamentos. Essa era a busca de Abraão. Você quer? O autor de Hebreus, esse aconselhamento pastoral incrível, está dizendo para eles: vocês têm alicerces? Vocês estão buscando uma cidade que tem fundamentos? Se não, ele está dizendo, Hebreus é inútil para você. Não existe aconselhamento pastoral verdadeiro para vocês. Se vocês estão buscando alicerces falsos que não têm fundamento e vão construir a vida de vocês sobre aquilo, vocês vão se desesperar muito aí, e não há nada que possa ser feito por vocês. Vai ser de desespero em desespero até o desespero final. Então, o que Deus vai fazer com você?
Repetidamente você vai enfrentar, se você realmente é alvo do chamado de Deus, que é a segunda coisa, não é? Que é o relacional, você vai enfrentar uma crise, como Abraão enfrentou, como Moisés enfrentou, e como você viu que Abraão teve que enfrentar várias vezes, porque é assim que cresce. Tudo que parecia ser um fundamento para Abraão, Deus tirava, ou Deus dizia: não vou dizer, não quero que você construa a vida sobre isso, eu vou te dar um filho, mas eu não quero que isso seja o seu alicerce, é falso. Eu tinha que saber quando ele vai nascer, para mim ter esperança. Você não pode ter esperança por causa disso. Eu vou te dar um filho, ele faz parte do meu propósito, mas ele não é um alicerce. Então você não precisa saber quando você vai ter o filho. Para onde você vai? A terra que eu vou te dar, não sou alicerce. Você precisa de uma cidade com fundamentos. Essa terra física que você vai, não é um fundamento. Repetidamente você vai enfrentar uma crise, sempre em que obedecer a Deus significa perder algo que você normalmente tinha como alicerce. O autor de Hebreus está dizendo para aquelas pessoas: vocês estão perdendo seus alicerces. Isso não é ruim se vocês tiverem uma verdadeira fé. É isso que vai mostrar se vocês buscam uma cidade que tem fundamentos, fundamentada, não é? Deus vai começar a tirar as coisas nas quais você sente segurança, você sente que aquilo te dá estabilidade, sabe? Isso aqui me dá estabilidade, então Deus tem que tirar exatamente aquilo, porque aquilo não tem estabilidade. Foi isso que Deus fez com Abraão. Nós fundamentamos nossa vida em consensos culturais, fundamentamos nossa vida na opinião pública, fundamentamos nossa vida em nossas famílias, fundamentamos nossa vida na segurança econômica. Eu vou estar bem quando eu tiver segurança econômica, quando eu tiver independência financeira. Eu vou estar bem quando, era o que Lloyd Jones achava, quando ele atingisse aquele ponto na carreira de status e dinheiro. Em cada caso Deus diz: obedeça a mim e deixe isso para trás. Obedeça a mim e não tenha mais sua família como seu alicerce. Obedeça a mim e não tenha mais seu filho como alicerce, Abraão. Obedeça a mim e não tenha mais a sua cultura aí em Ur como seu alicerce. Abraão ouviu o chamado para longe da segurança. Toda vez que parecia que Abraão tinha segurança: agora eu estou na terra, agora eu estou sentindo seguro. Não, agora você vai sair. Por que Deus faz isso? É porque Ele é sádico? Porque vocês aí estão sofrendo todas essas coisas? As pessoas que estavam recebendo a carta e que estavam recebendo esse aconselhamento pastoral profundo, e porque ficamos arrasados. Você só fica arrasado porque construiu a sua vida sobre algo que foi embora, então você ficou sem chão, é a expressão que nós usamos. Eu fiz de algo que não tinha alicerce o meu alicerce, e agora isso se foi, e agora eu realmente não tenho chão. Tudo é areia. Sempre que você estiver arrasado, pergunte: o que era o meu alicerce? Eu estou, a terceira marca da verdadeira fé, que é buscar a única cidade que tem fundamentos, é a minha busca, todas as coisas são areia, queridos, nada é rocha. A gente precisa parar de usar metáfora que não signifique nada. Quando a gente diz que Jesus é a rocha eterna, então é o seguinte: só Ele é o alicerce. Minha família, areia. Minhas amizades, areia. Minha juventude, areia. Meu trabalho, meu salário, tudo areia. Quanto mais rápido você percebe isso, melhor. Toda a falta de firmeza das pessoas lá, que receberam esse aconselhamento pastoral profundo na carta de Hebreus, era o seguinte: vocês estão na areia, vocês estão desesperados, vocês estão sem chão, vocês não conseguem continuar, o joelho está ficando fraco, a mão está ficando fraca, sem força. Por quê? Porque tudo no que vocês apoiavam era areia. É hora de vocês buscarem uma cidade que tem fundamentos. E há uma música do Foo Fighters, uma banda famosa, uma faixa chamada Overlong, e Dave Grohl, ele canta assim: e eu me pergunto, quando eu canto junto com você, se tudo poderia durar para sempre.
Se algo pudesse durar para sempre, o único jeito de saber é deixar tudo ir. É só um rock, não é? Mas há um eco aqui da verdade. Deixar ir o que não dura é a única coisa que vai fazer você descobrir o que dura. Se você se apega àquilo que não dura, você vai demorar a descobrir o que dura. E você vai viver não de fé em fé, mas de desespero em desespero. Cada vez que descobrir que aquilo que você fez de alicerce não é um alicerce. Abraão disse: eu já sei que tudo não é um alicerce. Eu busco uma cidade que tem alicerces, não feitas por homens, não baseada em homens, não baseada intelectualmente em homens, emocionalmente em homens, psicologicamente em homens, não com nenhum fundamento ou alicerce em homens. E Deus repete isso em nossa vida, vez após vez, não uma vez só. A verdadeira fé faz isso. Deus está fazendo isso com Abraão o tempo todo. Sai, para onde? Não precisa saber. Sai. O lugar onde você vive, onde sua família viveu durante séculos, não é um alicerce. Deus repete isso porque Deus está dizendo para nós o tempo todo: não construa a sua vida ali. Não construa a sua vida. Ele vai fazer isso. Moisés, ser príncipe do Egito, não é o alicerce da sua vida. Aquilo não tem fundamento. Aquela outra coisa também não tem. Se você sair disso como fundamento para aquela outra coisa, não tem. Eu confiava nisso, agora toda eu dependo, eu confio no pastor, então é outro fundamento, é areia. Como eu disse, a carreira de Paulo acabou, a de Moisés acabou. John MacArthur, como eu estava mencionando, acabou de dizer que está na sua última volta. Não são a rocha, não são. Homens assim morrem. É areia. Não coloque o centro de gravidade da sua vida ali, não coloque. Nem Moisés, nem Paulo, nem no seu casamento, não coloque. Vocês aí em Roma estão de desespero em desespero, porque estão fazendo do seu alicerce coisa após coisa que Deus está derrubando, porque essas coisas não são. Desloque o centro de gravidade da sua vida de todas as coisas, para mim, é o que Deus está dizendo. Essa é a fé, esse é o terceiro elemento da fé. Para mim, a palavra. Como você explica seus medos? Como você explica suas ansiedades? Você usa a psicologia secular? Ela está dizendo para você que um monte de coisas são alicerces, que não são. É o único jeito de você ser grande, o único jeito de você ser inabalável em Roma. Não importa o que Nero faça, é se você tiver alicerces, se você estiver procurando a cidade que tem alicerces, construída por Deus. É o único jeito. Uma dessas passagens, desses sermões que eu vi há muitos anos atrás, não é? Havia um pregador anos atrás que colocava as coisas assim. Eu li, né? Ele já era de outra época, mas é quando eu li. Ele diz: você está com seus pés numa bola, numa rocha chamada terra. Ele é do início do século passado, que eu nasci em outro século. Chamada terra, e você está indo pelo espaço a uma velocidade incrível, que é a velocidade que o Sol está girando em torno, né, da galáxia. E você está preso a uma terra que está preso a essa estrela, nessa velocidade. E mesmo que esses globos não colidam com nada, um dia na terra está cheia de portas que você não vê, mas um dia uma pequena porta debaixo do seu pé vai abrir e você vai cair nela, e essa porta se chama morte. E por baixo ou estão os braços eternos de Deus, ou um horror inimaginável. Você acha,
Ele diz que seu doutorado vai ajudar. Você acha que realmente o romance vai lidar com isso? Você acha que o seu cônjuge incrível vai ajudá-lo? Você acha que o seu dinheiro guardado vai ajudar? E eu lembro que ao ler isso, a ideia que vem é a ideia clara, né? Ou você está ligado a Deus, e então tudo é seguro, porque Ele é o único alicerce. Não importa quão caótica estava a vida em Roma, tudo é seguro se você está ligado a Deus. Ou você não está ligado a Deus, e não importa quão segura seja a sua vida, quão bom o seu casamento seja, quão ordenada a sua vida pareça, nada é seguro, tudo será desespero. Deus está trabalhando para mostrar isso a quem Ele chama eficazmente, a Abraão, a Moisés, a Paulo. É por isso que Paulo está dizendo, eu segundo a lei foi isso. Ele está falando sobre o currículo dele, era o meu alicerce, mas não é mais. Esse é o terceiro elemento. Tudo que Deus vai fazendo nós enxergarmos que não é um alicerce, é graça. E se Ele não faz isso, isso é deixar nós entregues a nós mesmos, até vermos que os nossos alicerces todos, um a um, foram embora, e nós ficamos para sempre sem chão. E toda vez que isso acontece na vida de Abraão, ou na minha, ou na sua, ou naquelas pessoas que estavam recebendo esse aconselhamento pastoral, é a graça agindo, nos dando oportunidade aos poucos, para sermos realmente uma pessoa de fé. Isso é ser fé. Fé não é fazer Deus fazer o que a gente quer, não é? Você cruza a linha, você se conecta com Deus, mas isso não acaba nesse ponto. Depois de uma mudança fundamental para o resto da sua vida, não é? Uma pessoa de fé, uma pessoa que pode enfrentar a vida porque você tem fundamentos, e você descobriu que nada mais era fundamento. Algumas pessoas podem refletir sobre isso e dizer, não acho que consigo isso. Você meio que me perdeu. Eu até tinha o racional em crer que tudo que está sendo dito é verdade, mas tentei chegar no relacional, e depois tentei chegar a esse outro passo, mas... Então muita gente nos nossos dias diria, ainda estou lutando pela parte racional, e você já está falando da parte pessoal, e agora chegou na parte fundamental. Não posso. Por que não pode? Eu sei por quê. Primeiro, a pessoa pode dizer, eu tenho que confiar em Deus, eu tenho medo que, se realmente me entregar incondicionalmente a Ele, Ele me decepcione. Por que a gente tem dificuldade de confiar em alguém? Qual é a única razão? É porque a gente acha que a pessoa pode nos decepcionar. Você nunca teria dificuldade de confiar em alguém que você soubesse que nunca te decepcionaria. Quando a pessoa diz assim, eu não confio em Deus nisso aqui, ele está dizendo, Deus vai me decepcionar. Ou eu tenho medo de confiar e depois me entregar desse jeito, e como eu mesmo sou fraco, eu não consegui, segunda pessoa, né, me manter, como se isso fosse o que realmente nos mantém, uma combinação disso. E a gente chega então ao quarto elemento, para encerrarmos por agora, né? E hoje à noite já olharmos um caso específico, porque depois que o autor de Hebreus faz isso, ele, para aquelas pessoas não deixar de entender minuciosamente, ele vai dar casos para elas saberem aplicar na vida o conhecimento. Então, a quarta coisa é que a fé é graciosa. Anos antes desse texto ser escrito, Abraão teve a mesma pergunta: e se eu não conseguia? E se tudo que você está falando, e se Abraão realmente disse, depois de umas 2 vezes que Deus lhe fez chamados e deu promessas, em Gênesis 15 Abraão diz, Senhor, como eu vou saber que isso vai se cumprir? Como eu vou saber? Como eu vou confiar em Ti?
Como posso confiar em mim mesmo? E se eu fizer tudo errado e estragar tudo? E quando você e eu lemos isso hoje, como pessoas modernas, nós pensamos, o que aconteceu quando ele teve essas dúvidas? Deus falou para Abraão assim: corte alguns animais e espere por mim. Como eu já disse várias vezes aqui, em pregações, em casamentos, muitas pessoas da nossa geração podem não saber o que Deus estava dizendo, mas Abraão sabia. Ele vai fazer uma aliança comigo. E na aliança você partia os animais, as vísceras, entre um lado e outro do animal, e você passava entre os animais com aquela pessoa com quem você estava se aliançando, e você fazia promessas. E a promessa queria dizer que se você não cumprisse a aliança, você seria feito como aqueles animais que foram partidos. E você dizia: nesse dia eu faço a promessa tal, 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 como uma aliança de casamento ou qualquer aliança, e se eu não mantiver a minha palavra, então acontece isso comigo. Todo mundo no Oriente conhecia isso. Quando Deus falou, Abraão sabia. Deus disse: eu serei o seu Deus, eu vou te abençoar, eu farei isso, farei isso, farei isso, e em ti vão ser benditas todas as famílias da terra. Abraão disse: como eu posso saber que tu vais cumprir o que estás dizendo, e que eu também não vou estragar todas essas coisas? E naquele dia, na escuridão, Deus chegou, depois de algo bem interessante que aconteceu, que nós não vamos ver agora, e Deus, numa teofania, passou sozinho entre os pedaços, e ali ficou evidente a aliança da qual nós fazemos parte, da qual o pastor que está fazendo esse aconselhamento espiritual para o povo lá, que recebeu a carta aos Hebreus, faz parte. Essa aliança é chamada de aliança eterna. Ela não foi feita no tempo, ela foi feita na eternidade. Por isso que é uma aliança eterna. Na verdade, não existia seres humanos, não existia nenhum dos eleitos, só existia alguém que disse: eu os representarei na aliança. E Abraão de repente percebeu que Deus estava dizendo: se eu não cumprir a minha palavra, que eu prometi, que eu seja despedaçado como esses animais. Mas Deus sempre cumpre a sua palavra, Deus é fiel. Mas Abraão, a certeza que você tem de que isso vai acontecer, é que se você não cumprir, eu vou ser despedaçado como os animais. Você não será despedaçado, eu vou passar sozinho, e se eu não cumprir, eu quebrei a aliança, e se você não cumprir, eu vou ser tratado como se tivesse quebrado a aliança. Eu pagarei, e portanto não importa, essa aliança não vai falhar nunca, porque a única parte dessa aliança que pode falhar é você. Mas se você falhar, eu vou pagar o preço dessa falha. Não importa o quanto você fale, você vai ser abençoado como eu prometi. Essa é a única maneira de eu ter uma aliança, e essa aliança se cumprir perfeitamente como eu digo, porque se dependesse de você, você ia quebrar a aliança mesmo. Então aqui está essa realidade no filme, nas crônicas de Nárnia, né? Aslan, ele explica Edmundo após seu resgate. Ele diz assim: você quebrou a lei, mas eu paguei o preço. Não há dívida sobre você agora, porque eu a carreguei. Você é livre, não porque mereceu ou merece, mas porque eu escolhi, eu mesmo, te amar. É uma ilustração perfeita dessa graça aqui. Cristo diz em João 8: Abraão exultou em ver meu dia. As pessoas pensam que Jesus está falando sobre uma visão simplesmente de alguma coisa. Abraão viu o dia de Jesus assim, queridos, pela fé. Como? Isso significa que quando Abraão recebeu aquela promessa e viu Deus passar sozinho entre os animais, ele disse: então eu posso confiar completamente, porque não há nada que pode me separar dessa aliança, nada, porque esse é um Deus de graça. Ele está assumindo a maldição da aliança, por ele que nunca vai poder falhar, e por mim. Ele viu o dia do Senhor assim, ele viu o que Jesus fez naquele dia.
Não Deus que diz, bom, se você estiver à altura, se você fizer tudo certinho, se você perseverar, vai estar tudo certo, mas se você não fizer isso, vai dar tudo errado. Quem sequer quer se meter nisso? Quem sequer pode prometer a Deus que realmente vai cumprir todas as coisas na aliança? Mas este é um Deus de graça que diz, se eu não cumprir minha palavra, pagarei o preço. Se você não cumprir a sua palavra, pagarei o preço. Abraão disse, como pode ser isso? Jesus diz, quando ele viu Deus passando sozinho entre os animais, ele viu o meu dia, ele viu eu me entregando, ele viu eu sendo a justiça dos que são justificados. Versículo 13, essas pessoas ainda viviam pela fé quando morreram, ou seja, viveram pela fé até o fim. Não receberam as coisas prometidas, mas as viram de longe. Agora, se Abraão, esse é o ponto para aquelas pessoas sofrendo em Roma, quando o livro foi escrito, se Abraão só viu Jesus de longe, e isso foi suficiente para que o Espírito Santo, apenas antevendo a graça, foi suficiente para sustentar Abraão. E nós que enxergamos não de longe Cristo, que olhamos diretamente para o Calvário, você ousaria dizer que o Espírito Santo não é capaz de fazer, se ele foi capaz de Abraão vendo ao longe o meu dia? Vocês que viram o meu dia, Abraão não podia enxergar o que enxergamos, ele não pode ver Cristo como nós vemos. Sabe o que nós vemos? Eis o que vemos, Jesus Cristo tinha segurança definitiva, não tinha? Ele vivia na casa do seu pai, ele tinha a máxima segurança, Jesus tinha o status máximo, mas de certo modo o pai veio a Jesus e disse, sai da tua casa e da tua parentela, para um lugar que você não sabe, você vai ter que sair, você vai ter que sair da casa do seu pai, você vai ter que sair da sua segurança, você vai ter que sair da sua glória, você vai ter que sair desse estado de invulnerabilidade, em que nada pode te atingir, para se tornar vulnerável, não só aos horrores físicos, mas à ira infinita. Jesus ouviu o chamado supremo para longe da segurança suprema, e você pode dizer assim, mas como assim ele saiu sem saber para onde ia? Porque era o abismo cósmico da ira infinita de Deus, e ele saiu. Veja, Jesus não está pedindo que você faça nada que não seja infinitamente menor do que ele fez. Quando ser fiel a ele faz você perder um pouco do seu status nesse mundo, ele tinha um status infinito, a glória infinita. E aqui está essa realidade para aquelas pessoas. Jesus disse, eu saí da única zona de segurança, que era de segurança mesmo. Vocês não têm uma zona de segurança, vocês acham que tem. Eu saí, eu fiz um agado, e fui porque o meu pai me deu vocês. Quando eu chamo vocês para que saiam da sua falsa segurança, do seu alicerce falso, que me obedeça, mesmo que isso lhe custe, que status, dinheiro. Lloyd Jones nunca mais chegou, ele era auxiliar, nunca foi o médico da rainha, ele foi só um pastor. E daí? Você conhece o médico da rainha daquela época? Mas você conhece Martin Lloyd Jones. Se você me colocar em primeiro lugar, incondicionalmente, tudo que eu estou fazendo vai transformar você em algo grandioso. Dar alicerces é o contrário, não é? Eu fui destruído, eu tive que perder o alicerce, que é o meu pai.
Eu tive que ir para um lugar onde eu não conhecia. A ira infinita. E sofrer como o ser que experimenta a maior maldição que um ser jamais vai experimentar. Como podemos recusar uma aliança dessa? Às vezes, recusamos de várias formas, porque não entendemos tudo o que a fé é, e aquelas pessoas lá em Roma precisavam entender. Então a fé começa no nível racional, torna-se pessoal, e lentamente transforma você em algo grandioso. Como? Mudando seus fundamentos, seus alicerces, tudo isso inspirado pela graça daquele que saiu sem saber para onde ia, para você, porque ele sabe tudo, mas estar debaixo da ira do Pai não era algo que ele realmente poderia conhecer, a não ser por causa de você. Se for assim, no fim, deixe-me aplicar isso de duas maneiras para encerrarmos. Mesmo se você é um dos que duvidam, sei que muitos são. Hoje em dia a gente tem contato com várias pessoas pela internet, no mundo todo, enfim, além de pessoalmente. Eu não sei como consigo lidar com essa questão do cristianismo. Lembre-se, isso é ao mesmo tempo racional e pessoal. Se não tiver esses dois elementos, não é verdadeiro. Não pense que é só um ou outro. Quando a gente olhar o primeiro estudo de caso aqui no Hebreus, a gente vai ver isso claramente. É preciso pensar. E tudo que eu faço pregando é tentando ajudar as pessoas a pensar. Você precisa refletir. Não dá para apenas fechar os olhos e dizer, bem, nada faz sentido para mim no Evangelho, não consigo entender nada, mas eu creio. Não. Essa não é a fé. A fé é a convicção, é a certeza. É racional, mas por outro lado, é pessoal, querido. Se não for pessoal, você sempre vai falar que Deus é o Deus da paz e vai ter uma desculpa porque você pessoalmente não tem paz. Que Deus é todo poderoso, mas que você não se sente seguro. Você vê, porque não está, é racional, mas não é pessoal. Se você duvida de Cristo como seu Salvador e Senhor, é só porque está depositando, você nunca está duvidando do que Cristo faz ou fez, sem ter abraçado outra coisa como alicerce. Se você duvida em tudo que Jesus disse que é como Salvador, não só você não ir para o inferno, é porque você está entregando sua fé a um diferente alicerce, acreditando que existem outros. Você tem fé em algo, todo mundo tem, porque todo mundo acha que precisa de um alicerce. Você tem fé salvadora, você acha que o teu salvamento vai te salvar, o teu casamento, ou o teu trabalho, ou tuas amizades, ou o aconselhamento de alguém, você acha que alguma coisa vai te salvar, não Cristo. Seja lá o que for, essa coisa não vai morrer pelos seus pecados, esse é o drama. Nem sua esposa, nem seu esposo morre pelos seus erros. Pelo contrário, muitos dos seus erros vão ser exatamente o que destrói às vezes o relacionamento. Nada que as pessoas acreditam como salvadores morre por elas. Nada, nenhuma dessas coisas passa entre os animais e diz, eu estou passando por mim e por você. Não importe. Se eu falhar, eu pagaria o preço. Se você falhar, eu vou pagar. Simplesmente não faz e não consegue. Então é racional e também é pessoal. Isso é grande. É enorme. E em segundo lugar, que eu disse que era a segunda coisa, muitos são cristãos verdadeiros, já tiveram pessoalmente essa relação, mas isso vai custar cada vez algo mais. Cada vez Abraão era chamado para mais uma coisa, ele dizia, mas como? Eu vou dizer depois. Outra coisa tinha que morrer como o alicerce dele. E vai custar, querido, viver para Deus no mundo. Aquelas pessoas em Roma, o autor está dizendo, talvez custe a vida de vocês. Você pode ver que ele diz assim, vocês não foram fiéis até o sangue ainda, mas se o sangue de vocês não é o alicerce de vocês, isso não será um problema. Deus vai levar vocês para esse próximo passo. Alguns sabem
que isso é correto, mas dizem: se eu fizer isso, pastor, eu não vou casar. Então, talvez não. Mas o casamento não é o seu alicerce. Você não pode obedecer a Deus pensando que se você obedecer alguma coisa tenha que acontecer. Se eu obedecer a Deus, então ele vai ter que arrumar um casamento para mim. Não, talvez ele não arrume, mas talvez você precise descobrir que o casamento não é um alicerce para a vida. Nem a sobrevivência dessa ou daquela pessoa. Sempre que for difícil obedecer, realmente difícil, é porque é um chamado para longe do que você considerava a sua segurança. Sempre que você diz é difícil obedecer isso, é porque você fez daquilo um alicerce para a sua vida. Mas só existe o chamado de Abraão, até todas as coisas não serem alicerces, só Cristo. Então, obedecer quando é fácil não ajuda você em nada. Você vai precisar fazer por ser constrangido pelo amor de Cristo, aquilo que Ele fez infinitamente, porque aquilo que Ele fez infinitamente opera isso em você, constrange você. Então Abraão, quando foi dito para ele sair, ele saiu sem saber para onde ia. Ele só sabia que Deus estava dizendo que eu vou contigo, eu não quero que você tenha isso como um alicerce. Quando Deus chama você a obedecê-lo, é assim, é assustador, porque sempre a obediência é você deixar alguma coisa, algum lugar de segurança, algum alicerce, alguma coisa que você achava ser um alicerce, e você vai com aquele que diz: eu sou o alicerce. E se Abraão vendo de longe, isso foi suficiente. Você está me vendo. Nós agora não vemos mais como aquelas promessas distantes. Nós conhecemos Cristo e conhecemos o Evangelho. Era isso que essas pessoas precisavam. Você vê que outro aconselhamento pastoral essas pessoas poderiam ter? Que tipo de aconselhamento humanista secular elas poderiam ter para lidar com todas aquelas coisas? Nenhum. É sobre isso que nós veremos quando ele começa a aplicar esses casos, para a gente saber como aplicar isso na nossa própria vida. E esse é o poder do Evangelho. Vamos ficar de pé. Dedilhado suave, a alma sussurrar, lembranças ecoam, começam a falar. Nos vales profundos, na luz do amanhecer, Cristo sempre esteve, sem jamais se esconder. Cada passo que dei nessa estrada sem fim, momentos de luz, outros tão ruins, mas em cada queda tua mão me ergueu. Em Cristo encontrei o que o mundo perdeu. Quando as dúvidas surgiam como um mar agitado, tua voz sussurrava: estou ao teu lado. Tudo que eu vivi, teu amor guiou. Nas sombras e dores, tua luz brilhou. Os dias que ri, as noites que chorei, foram passos ao lado do Rei dos Reis. Os ventos que vieram me fizeram lutar, mesmo nas tormentas pude te encontrar. Cada perda, tua graça brotou. Cada erro, tua cruz me salvou. Nos desertos mais áridos, tua água fluiu. Meu coração tão sedento, tua paz revestiu. Tudo que eu vivi, teu amor guiou. Nas sombras e dores, tua luz brilhou. Os dias que ri, as noites que chorei, foram passos ao lado do Rei dos Reis. E quando o peso
Deus era a âncora pra me firmar nas promessas que fizeste. Encontrei meu lugar, um amor eterno que não vai falhar. Cada sonho desfeito, cada nova visão foi moldado em Cristo, firmou meu coração. Mesmo na fraqueza, tua força encontrei, e ao fim da jornada, teu reino avistei. Tudo que eu vivi, teu amor guiou. Nas sombras e dores, tua luz brilhou. Os dias que ri, as noites que chorei, foram passos ao lado do Rei dos Reis. E ao fechar-lhe os olhos, um sorriso esboçar. Por tudo que vivi, posso descansar no teu amor.